Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, galera do Balacobaco. Estaremos hoje falando sobre pescado, junto com a professora Marileide Moraes Alves. A professora Mari é do Laboratório de Tecnologia do Pescado, do Instituto de Estudos Costeiros e Ecos da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança. A professora Mari e sua equipe desenvolve pesquisas na utilização de resíduos do pescado e a elaboração de novos produtos. Com a professora Mari, vamos ver como podemos verificar a qualidade do pescado na compra. Vamos também ver como ter melhor aproveitamento desse pescado e como é feita a salga, a comercialização e a produção. Ainda vamos ter um conhecimento sobre a massa do caranguejo, também a sua produção atual e a comercialização. Rodou. E como é que as pessoas que vão comprar um peixe, né, um peixe ou um camarão, né, no mercado, por exemplo, como é que eles podem ver a qualidade? Mesmo que não seja 100% garantia, mas como é que podem melhorar a seleção? Certo. Né? Nós temos algumas metodologias de determinação de qualidade, né? Algumas estritamente laboratoriais, que seriam as análises microbiológicas e fisicoquímicas, né? Que não há como o consumidor fazer. Então nós lançamos mão de uma terceira análise que chama-se sensorial. Sensorial. Então a análise sensorial, ela usa os órgãos dos sentidos, né? O sentido olfato, tato, e a partir de alguns itens analisados, a gente tem condições, né, visualmente, de classificar um peixe como primeira, segunda e terceira qualidade. Certo. Né? Então, o que seria? Verificar os olhos, se eles estão na cavidade, se eles ainda estão íntegros, né? Você olhar, abrir o opérculo, que são, né, as guelras, né? Sim, o que é o opérculo, né? Porque as pessoas não sabem. Se as guelras estão avermelhadas, Certo. ou da cor, porque tem peixe que tem uma carne mais escura, né? Se tem muita presença de muco, se houver muita presença de muco, já não está de muito boa qualidade. Muito consumo, né? Isso. Podemos testar, né, a firmeza da musculatura, amassando mesmo com o dedo para ver se ela ainda se encontra elástica ou então se aperta e ela tem que voltar. Ela deve voltar. Se apertar e o dedo ficar lá... É porque já está flácida, né? E a flacidez significa que aquela cadeia de proteína que forma o músculo já não está íntegra, né? Ela já está desfazendo. Você pode não estar vendo, mas é isso que indica o fato de você amassar e a carne não voltar para o lugar, né? O cheiro, né? O cheiro típico de algas marinhas, né? Do peixe marinho, é um indicativo de boa qualidade também. As escamas bem aderidas, devem estar bem aderidas, né? Você olhar na cavidade abdominal, onde foram retiradas as vísceras, se não está se desfazendo aquela carne, né? Então não deve estar se desfazendo. A carne deve estar, as escamas devem estar brilhantes também. Então uma série de fatores, né, que vão indicar se essa carne já está, né, mole, digamos assim, no contexto popular, né? Porque quando a carne está mole, o olho fica mole, a carne fica mole, a escama não está mais aderida, né? A cor já fica diferente, o cheiro fica forte. Mas em muitas feiras livres, né, principalmente em São Paulo, onde tem, né, barraca de peixe, né, muitos produtos eles são vendidos como filé. E aí, como se resguardar quando é um filé, por exemplo? O teste do filé é mais complicado, né? Porque você já não tem tantos elementos que você possa julgar. Exato.
Mas a textura do filé já dá um indicativo. Você pode apertar e se tiver um filé bom, agora se estiver congelado já não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Exato. Você tem que contar mesmo. Aí nesse caso, qual é a sugestão? Você checar a procedência, né? Sim. Então, o filé está embalado e existe algum selo que indique que ele foi inspecionado, ou melhor, aquele estabelecimento que o produziu sofre inspeção de algum órgão, né? Então, para garantir, já que fica difícil, ele está congelado e você não tem todos esses elementos, né, que você possa avaliar. Então, é checar a procedência, né? Se ele está dentro de uma embalagem e essa embalagem conta com um certificado de inspeção, que é um selo. Sardinha em lata, né? Que eu lembro que uma das coisas que a gente costuma olhar é se tem água no óleo, né? Sim. Tá ela, né? E de repente assim, a quantidade de água que teria ali misturada ao óleo poderia prejudicar de alguma forma o produto final. Sim. Em relação àquelas que são mais puras, né? Sim. Inclusive, isso é um problema que pode até acontecer não só por fraude, mas por processamento errado. O nome dessa água é exudado. Como chama? Exudado. 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 Vou dar o nome do meu filho, que é exudado. Ou drip. Ah, bom, também ficou bom. O que acontece? Quando a gente submete, vou dar um exemplo de um bife, né? Se a gente vai fritar um bife e a gordura onde a gente vai fritar ainda não está muito aquecida, ele começa a soltar um líquido. Isso. E você tem que esperar que aquele líquido evapore para que de fato ele comece o processo de fritura. Então a gente tem uma técnica que seria para não formar esse exudado na hora que está esterilizando o enlatado. Entendeu? Então é possível a gente diminuir isso com uma técnica. Mas quando a gente abre a sardinha, a gente consegue ver a qualidade, né? Consegue. Com isso, né? Consegue. E uma coisa que eu também noto, assim, tem algumas latas de sardinha que você... Porque a sardinha, né, em lata, ela tem um alcance, assim, nacional, né? É popular. Aumentou muito, né, o consumo, né, nas últimas décadas, né? E aí eu vejo, assim, que a mesma marca, né, uma sardinha, ela está como se olhasse, assim, todas as partes, a parte sensorial dela, né? Firme, não sei o quê. E a outra está até com uma carne escurecida. Eu acho, assim, na mesma marca, né? Às vezes, não é lícito, mas são embaladas outras espécies que são declaradas como sardinha. Né? Então pode acontecer. E sempre é melhor, por exemplo, de novo vamos aos enlatados, né? O atum sólido do que o atum ralado ou... Não, é indiferente. Tá. Porque tinha uma história antes, né? Que o ralado vinha tudo junto, já que está ralado, né? Ninguém tem um controle também sobre isso, então. Não, é porque... Não. Ele é tão nutritivo quanto, ele deve ter qualidade tanto quanto o sólido, né? Quando você faz o processamento do atum sólido, tem a parte na periferia, digamos assim, né? Daquele corte que foi sólido, que dá teu consumo, tem qualidade, sim. mas que já está reduzida em tamanho, então tem a apresentação do sólido. Então, um corte muito popular é o filé. Filé, ok. Né? Só que o filé, ele não aproveita tudo que há de músculo no pescado. Só para você ter uma ideia, em uma indústria que processa 10 toneladas de peixe, 600 quilos são resíduo e 400 quilos são filé, se você está no corte de filé. Então eu costumo brincar, a gente tem o exemplo do frango e do boi, né? Do frango tudo se aproveita, do boi tudo se aproveita. Certo. Né? E do peixe. Pois é. Eu tiro o filé e fica aquele 60% lá de um peixe de 10 quilos, eu consigo tirar 4 quilos de filé e 6 quilos eu teoricamente descartaria, né? Só que se você retira o filé e você observar a carcaça que sobra,
há muita carne ainda agregada ao espinhaço, né? Popularmente a gente chama de encontro, né? Seria a bochecha do peixe, né? Que ali você pode retirar aquela carne e dar uma roupagem para ela. Como é que a gente retira de forma fácil? Na indústria a gente tem o que a gente chama de carne mecanicamente separada. Existe uma máquina onde a gente introduz essa carcaça e essa máquina vai retirando essa carne e separando das espinhas. Só que a gente não tem uma máquina dessa em casa e a gente pode fazer, né, de forma mais artesanal. Então a gente pode botar para ferver um pouquinho, para que essa proteína desnature, né, fique com aquele aspecto mais rígido, e a gente vai raspando com a colher, né, desse espinhaço, essa carne residual que ainda está apta para ser consumida, foi conservada, e a partir dela a gente tem todas as formulações que você possa imaginar que foram feitas com frango ou com carne de boi, né? Exemplo, a gente pode fazer a partir dela almôndega de peixe, hambúrguer de peixe, pizza, lasanha, tem uma receita que o nordestino gosta muito, que é o escondidinho, né? O escondidinho de charque. A gente faz o escondidinho de peixe. A gente tem aqui no laboratório o fish kafta, né? Que é o churrasquinho de peixe, né? Ao invés de colocar carne moída, a gente põe esse peixe ralado, né? Que nós retiramos com a colher. A gente conversava antes de gravar sobre o feijão tropeiro, que nós temos o feijão pesqueiro. Excelente. Né? Nós pegamos a proteína do peixe, temperamos e fazemos um similar ao feijão tropeiro, só que não levando charque, nem carne seca. A gente pode até botar um bacon e substituir a carne pelo peixe. Então, se você tiver criatividade, você pode, né, pegar esse peixe aí que deveria ser descartado no lixo, né? Tem essa forma fácil de retirar, depois que você ferve um pouquinho essa carcaça, você consegue muito facilmente desagregar com uma colher mesmo essa carne e deixar a imaginação fluir. E como eu te contei, né, para agregar essa carne a gente pode botar uma clara de ovo, né, que vai funcionar como um ligante, né, uma proteína, para a gente poder, mesmo na carne, quando nós fazemos almôndega, a gente precisa de uma albumina, que é a clara do ovo, para juntar a farinha de trigo com a carne. Então a gente pode lançar a mão desse artifício, usar uma clara, para poder agregar essa proteína do peixe, carne de peixe, com os ingredientes da nossa receita. Então, é muito fácil de... Então, eu acho que é super importante, né? Para as pessoas que não têm acesso à universidade, né? Às indústrias, né? Estarem agora, né? Gestionando novas ideias, né? Novas receitas, né? Sim, inclusive a limitação, às vezes você não pode comer carne vermelha, né? E aí você... Assim, tem todo tipo, né? Você... Intolerância, ou você ser vegetariano, né? Alguma coisa assim. Você já pode ter uma criatividade maior, né? Com o pescado. Isso o peixe, né? O camarão, tem como estar fazendo alguma outra coisa que você... O camarão, ele já é um produto muito nobre, né? O residual dele, basicamente, são as cabeças, né? Certo. Que existe, cientificamente falando, os extrativos. O que são os extrativos? São substâncias que conferem muito sabor, né? E na cabeça do camarão, que é um resíduo, você pode tirar os extrativos para fazer um caldo, um pirãozinho, né? Agregar a água de cozimento do arroz e agregar o sabor do camarão ao risoto, né? Que na verdade você está agregando esses extrativos que são os aminoácidos, que dão sabor. Você pode desfrutar do sabor, né? É a forma mais, digamos assim, mais simples de você aproveitar. A dona de casa, ela não tem, né? Ela tem que cozinhar, né? E antes ela vai adquirir no mercado. E ela fica perdida, né? De repente, quando você trata de carne bovina, por exemplo, ela tem um conhecimento maior, mas o pescado não.
porque ele ainda é elitizado, né, o consumo do pescado. Não é todo mundo que tem condição, né? E aí a gente tem a produção, por exemplo, lá nas casas do norte que vende no São Paulo, por exemplo, né, do pescado salgado, aquele pescado amarelinho, né, que é o que eles consomem muito, né? Mas em relação ao salgado e o pescado fresco, o fresco é melhor. É melhor, é melhor, mas o pescado salgado ele é uma variação de conservação. E hoje em dia a técnica da salga é a mais antiga das técnicas de conservação. Certo. Não sei se você sabe como se originou a salga. Não. Não? Nos primórdios da nossa história, né, nós éramos nômades. Ah, sim. E o homem caçava e muitas vezes carregava a caça nas costas. E o suor, o sal do suor passava para a carne e ele começou a perceber que a carne carregada nas costas, salgada, tinha um sabor melhor, agradava mais ao paladar, assim como se conservava melhor também. E a salga surgiu, né, quando nós ainda éramos nômades, né? E depois, quando nós passamos a ser sedentários, vieram outras técnicas de conservação, que foram secagem, e hoje nem se fala, né? Hoje nós temos técnicas chamadas, por exemplo, liofilização, irradiação, né? Que são técnicas modernas. Então hoje o pescado salgado, ele é muito mais buscado pelo sabor do que realmente pela condição da técnica de conservação. Então não é que ele seja melhor ou que ele seja pior, né? Mas ele tem um sabor muito específico, diferente, e isso agrada alguns paladares. Tanto que, apesar de não ser mais necessário a gente salgar um alimento, não se faz mais necessário, né? O que é a salga? A salga, ela conserva porque ela indisponibiliza água. O alimento ele estraga porque ele tem água e a bactéria utiliza essa água para fazer o seu trabalho de apodrecimento. Quando essa água está agregada ao sal, ela não consegue fazer isso. É por isso que um alimento salgado se conserva, né? A partir de um determinado teor de sal. Então não há mais nenhuma necessidade hoje em dia de nós termos esse pescado salgado. Mas é bom, eu gosto, né? Então a gente busca pelo sabor. Então é uma variação hoje de sabor que, se feito de forma correta, o pescado salgado, ele atende, né, ao nosso desejo de comer algo diferenciado. Mas não exatamente a técnica é melhor, a técnica é pior, né? Ela é mais rudimentar, inclusive, né? Então você pode comer sim, um pescado salgado com tranquilidade. Não pode comer muito, né? Porque é difícil de salgar e a saúde às vezes não aceita mais tanto sal. Porque a gente vê a diferença nítida nisso, né? Sim. O pirarucu, por exemplo. O salgado e ele fresco. Sim. São peixes diferentes, parece que são de outro planeta cada um deles, né? Isso. Porque realmente é muito diferente. O bacalhau fresco e o bacalhau salgado, né? Exatamente. Então é como você disse, é o paladar. Muda o cheiro, muda o gosto, muda a textura, né? Isso tudo porque o sal promove o que a gente chama de desnaturação proteica. Mas também o sal, ele acaba por gerar uma oxidação da gordura, que não é um processo desejável. E muitas vezes o cheiro peculiar dos produtos salgados, ele é um cheiro de ranço, né? Mas que a gente até se acostuma a achar que ele é meio que normal, né? E é uma alteração que a gente deveria achar indesejável, mas é uma questão cultural, né? No norte é bem cultural, a gente gosta muito de salgado. Como está hoje a produção da massa do caranguejo? Porque alguns anos atrás, né, teve problema com a Anvisa, né, por vários fatores, né? Você sabe se foi já regulamentado, se a produção está normal, enfim? Sim. Porque aqui também a produção é muito artesanal, né? Muito artesanal. Totalmente, né? É muito artesanal. Sem
100% artesanal. Exato. Não, hoje nós temos na região 2 empresas que são fiscalizadas regularmente pela ADEPARÁ, que é o órgão de fiscalização de produção de alimentos no Pará. Então, hoje, essa massa de caranguejo, ela pode ser comercializada dentro do estado do Pará, mas a gente até encontra em São Paulo mesmo, né, em Recife. E eu até questionei a respeito dessa comercialização fora do estado, uma vez que o órgão fiscalizador deve liberar a comercialização no estado. Né? E o que acontece é que, se você está no Pará, essa carne foi fiscalizada, né? Esse estabelecimento que produz essa carne foi fiscalizada, tem um selo concedido pelo órgão fiscalizador. Quando chega lá no seu estado, por exemplo, se chegou em São Paulo, a fiscalização entende que é um produto de procedência. Então acaba aceitando, né, de alguma forma, que ela seja comercializada por ter já essa procedência. Então você vai encontrar em São Paulo e realmente é feita teve um incremento muito grande na qualidade. Ah, que ótimo. Porque dentro da cadeia produtiva, né, é um gargalo, né? Quer dizer, a qualidade da produção em si, né? Quer dizer, então que bom, né? Sim, sim. Que está tendo cada vez mais, então, esse controle de qualidade, né? Sim. Inclusive, antigamente era feito em nível bem doméstico, né? Sim, também. Né? Doméstico, sem muita preocupação com as boas práticas. Exato, exatamente. Isso gerou muito problema. Muito problema. Tanto é que teve período que foi fechada, né? Sim. A produção, né? Verdade. Agora, vamos ver a diferença cultural no território brasileiro e como podemos melhorar e agregar valor proteico aos alimentos. Rodolfo. É considerada a capital da gastronomia. Então, sim, então, exatamente. Né? Que é. Porque os sabores e são cheiros únicos, são únicos. Né? Quem não comeu um tucupi com jambu não sabe o que é, né? Isso, que é uma caldeirada. Isso, né? O açaí já está popular, né? Já o açaí já ganhou o mundo. Mas diferente, né? Sim. A função do açaí, né? Sim. Que eu sempre achei super interessante nessa experiência. Super diferente, né? Em São Paulo você toma um açaí para ir para academia. Isso. Porque dá energia, né? E aí você põe granola, você põe, né? Mel e vai malhar. Isso. Né? Aqui você toma um açaí e vai para a rede. Quando consegue, chega até a rede e dá uma fraqueza, né? Isso. E é com farinha. E é com farinha. Então Ou o regionalismo. Né? Então assim, ter essa reunião nos Brasis diferentes, né? É super interessante, né? E as dicas que você nos dá, né? Hoje é para o Brasil inteiro, é para o mundo, né? Então, onde eu tiver, eu não vou ter a pescada amarela, mas eu vou ter a perna de moça, eu vou ter a pescada, Sim. né? Eu vou ter o vermelho, Sim. outros peixes que eu posso fazer a mesma coisa. Isso. Porque é a técnica, né? É a técnica. Inclusive, quando a gente produz a carne mecanicamente separada, a gente... Você já deve ter escutado muito, eu não gosto de peixe de água doce. Ah, né? sim. Nós aqui no Pará, a gente tem um pouco de resistência a pescado de água doce, principalmente na região onde a gente está hoje, em Bragança. A gente gosta de peixe de mar. Né? Há todo um preconceito em relação a peixes de cultivo, peixes de água doce. E quando a gente faz a carne mecanicamente separada, a gente desagrega, tira a identidade desse peixe, né? Como você falou, né? Cada um tem o seu gosto particular, sim, tem, mas quando a gente não permite que ele veja o peixe na sua íntegra, ele acaba aceitando. Exato, comer, exato. né? Então é bem interessante, a gente tem que se desvencilhar
desse preconceito, né? Ah, esse peixe, claro que os sabores eles são específicos, mas a gente consegue inclusive com algumas técnicas reduzir um pouco do sabor, né? A gente pode lavar esse pescado, né? Inclusive lança mão de um solvente, eu vou falar de um solvente que a gente pode usar de forma doméstica. Aqui no laboratório a gente usava vodka para lavar o pescado. Porque quando você retira a gordura, e a vodka, ela tem esse poder, né? Porque ela tem álcool e ele tem afinidade pela gordura, então ela arrasta uma boa parte do sabor e do cheiro de pescados que podem ser muito marcantes no seu... Como o paraense diz pitiu, né? Que é aquele cheiro muito forte. Então a gente pode lançar mão dessas técnicas também. O pescado é muito pitiu, né? Na linguagem paraense ele pode ter uma aceitação melhor se você faz essa lavagem aí com uma solução de álcool, né? No caso a gente usou vodka. Mas tem uma porcentagem disso? Sei que no laboratório a gente usava 40%, mas fica complicado, né? Mistura uma porção de vodka com uma porção de água em casa que já dá para... E aí no processo de cozimento e tal, aí... A gente pode lavar... Não, sim. A gente pode tirar ou desagregar aquela carne que a gente falava no início, né? Sim. Que ficou presa ao espinhaço. Exato. Lavar, de preferência, deve estar gelada a água, porque é importante que a gente mantenha sempre a cadeia do frio. Certo. Né? A gente lava 1 ou 2 vezes, aí vai depender da espécie, do nível que você quer retirar daquele cheiro. Né? Certo. E só para você ter uma ideia, Walter, a gente fazia biscoito com peixe, biscoito doce, né? Bolo com resíduo de peixes e fica com cheiro de peixe se você lavar direitinho com o solvente, não. Né? Se não lavar, dependendo da espécie. Porque quando você falou de receitas salgadas, né? O hambúrguer, né? O bolinho, etc., né? É mais fácil de conceber. Imaginar. Agora o bolo de peixe, esse é diferente mesmo. Sorvete de peixe. Sim. Porque para agregar também alguma proteína? Alguma coisa? Sim. Porque você pode pensar que um pão, por exemplo, um biscoito, ele tem muito carboidrato, mas não tem proteína. Certo. E você, às vezes, quer ter um biscoito mais nutritivo, um pão mais nutritivo. E você pode, um bolo mais nutritivo, né? O bolo tem ovo, tem leite. Mas agregar alguma coisa a mais. Se você quiser agregar um pouco mais de proteína, né? Você pode lançar mão disso, né? Lavar esse pescado, esse picadinho de peixe, esse pescado moído e agregar, né? Aqui a gente tem uma fórmula, né? Em casa você... Porque é laboratório, né? Exatamente. Em casa você pode fazer os testes, né? E aí até achar a sua quantidade preferencial, né? Isso. Você fazer uma panqueca de frango, mistura frango com peixe, tira um pouco do cheiro do peixe para não ficar tão forte, acentuado, né? Isso. Excelente. Porque tem gente que não gosta de peixe porque tem um cheiro forte. Né? Sim. Ou porque tem espinha. Neutraliza, né? Esse cheiro. Exatamente. Alguns não comem porque tem espinha, outros porque tem cheiro forte, né? Mas é fato, criança e idoso deveria comer peixe. Né? Porque é uma proteína mais fácil de digerir, mas aí você fica debaixo com o perigo de espinhas, né? A criança não sabe separar muito bem a espinha, o idoso também, por uma série de fatores, pode representar um perigo. Então, quando você desagrega essa carne, que faz a CMS, né? Mesmo de nível doméstico, você já consegue consumir essa proteína de qualidade, principalmente porque é fácil de digestão, né? Não vai sobrecarregar nem idoso nem criança. É diferente, ninguém vai dar mocotó, né? Uma carne muito difícil de digestão. Exato. E você acaba ganhando a qualidade dessa proteína sem o perigo, né, de engasgar, enfim. E talvez sim
tanto cheiro de peixe, né? Se você lançar a mão dessa lavagem que eu te falei agora, né? Essas coisas são fáceis. Comprar uma vodka, não precisa ser uma vodka para degustar. Só para lavar realmente a carne. Estamos em época de pandemia. Fique em casa, cuide de sua família, cuidemos um dos outros. Use máscara, álcool em gel e lave bem as mãos. Não é uma gripezinha, é sério. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal do YouTube, Balacobaco com Walter Pinaia. Toque o sino e siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E até o próximo Balacobaco com Walter Pinaia.